O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos agora para o match, no qual a gente dará um giro pelo velho continente. Comissão Europeia abre processo contra a Polônia e Hungria por violação de direitos da comunidade LGBTI. Pois é, a gente, infelizmente, vai começar esse bloco europeu passando por episódios de preconceito e homofobia na Europa, que infelizmente nesses últimos 15 dias nós tivemos várias notícias que acabam se relacionando nesse assunto, né? A primeira delas foi, como vocês já ouviram pela voz do Matias, a Comissão Europeia, né, decidiu ontem, quinta-feira, dia 15 de julho, abrir o processo contra o governo húngaro por conta da legislação que, segundo o governo húngaro, preserva crianças de conteúdo inapropriado, segundo a Comissão Europeia, acaba fomentando discriminação e prejudica também questões como formação das crianças, educação sexual. E quando a gente fala crianças, é importante colocar aqui, não é crianças de 5 anos, é menores de idade. Tá? Então, assim, né, porque, claro, uma aula de educação sexual para adolescente de 16 anos é muito diferente e acaba também tendo uma importância muito maior, porque é quando você está com os hormônios em ebulição e você vai fazer bobagem na sua vida. Como o Átila, inclusive, já explicou aqui, né, quando a gente é adolescente, a gente é meio enfim. Então, a Comissão Europeia abriu esse processo afirmando que viola a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia em questões de não discriminação, né? E também abriu um processo por infração contra a Polônia pela criação das chamadas zonas livres de ideologia LGBT em alguns municípios poloneses, tá? É importante lembrar que, junto com isso, nós também temos a questão da reforma judicial polonesa, que a União Europeia considera ser uma intervenção do executivo no poder judiciário. Recapitulando, a gente debateu isso tempos atrás, então vão lá no site do Xadrez Herbal, digita Polônia na busca, né, por exemplo. O que o governo polonês basicamente quer é aposentar compulsoriamente todos os integrantes do judiciário que tenham sido, que tenham tomado posse pré a atual Constituição, que tenham sido formados pré-atual Constituição, basicamente dizendo que eles são todos frutos da ditadura e que eles são todos comunistas, tá? E claro, você pode até pensar, mas né, aí não tem problema, porque a Constituição atual e tal, ok, mas aí por ironia do destino, né, subitamente abririam diversas vagas a serem nomeadas pelo atual governo, né? Então, nós temos esses dois processos agora contra a Polônia e contra a Hungria, lembrando que essa nova lei da Hungria ela é inspirada numa lei similar da Rússia, só que a Rússia não é da União Europeia, e na última cúpula da União Europeia, o Mark Rutte, né, o conservador premier dos Países Baixos, chegou a dizer que com essa lei não haveria lugar para a Hungria na Europa. Tá?
Então, ela foi rechaçada basicamente por todos os países. E entra no discurso, tá? Aí é discurso, húngaro, que é o seguinte. Não, mas... E que tem muitos simpatizantes. Não, mas nós somos um país independente e que escolheu um governo que protege a moral, a família, os bons costumes, então nós podemos fazer isso, a União Europeia não tinha que se meter. Só que vamos lembrar que quando você aceita fazer parte de um clube, você aceita as regras desse clube. E mais ainda, como eu faço questão de frisar, Polônia e Hungria são os dois países que há 14 anos, nos dois planos, de 7 anos, mais recebem verbas da União Europeia. Então, é muito fácil, é muito conveniente eu virar e falar, não, eu sou da União Europeia, eu sou do clubinho, invistam bilhões de euros aqui no meu país, e depois virar e falar, não, o clubinho está tentando tirar a minha autonomia, está tentando impedir a minha nação independente, é uma concentração de poder em Bruxelas, eu não vou aceitar isso. Ou você aceita venda casada, amigo. Ou você aceita os dois, ou você não aceita nenhum, né? Lembrando então, que a gente sempre bate nessa tecla, né, da hipocrisia dos dois países em questão, né, que são cheios de bradar contra os limites impostos por Bruxelas, enfim, mas que se aproveitaram muito, né, da migração na União Europeia de profissionais, né? Hoje em dia, por exemplo, você vai em Londres, é uma cidade que está repleta de poloneses que puderam se mudar, né, para a capital britânica por conta do bloco econômico. Agora a gente não sabe mais o que vai ser dessa comunidade, né, por conta do Brexit, enfim, mas é só um dos exemplos, né, de como o próprio PIB desses países cresceu por conta das remessas enviadas, né, por esses migrantes para o seu país de origem. Exatamente, muito bem lembrado. Inclusive, esses profissionais que você lembrou, eles também foram vítimas de preconceito. Sim. No início do século, né? Eu já mencionei aqui e eu lembro vivamente porque, assim, usando a mesma expressão que você usou quando falou das Olimpíadas, né? O início do século XXI, ali a virada do milênio, é quando, né, a gente estava virando gente, começando a se compreender um pouco mais de política, não que antes a gente não acompanhasse, não visse as notícias, né, mas é um pouco diferente. E nessa época, a Frente Nacional do Jean-Marie Le Pen, do pai da Marine Le Pen, tinha uma campanha contra a entrada da Polônia na União Europeia e que usava a figura do encanador polonês, que basicamente o argumento era, olha, se a Polônia entrar na União Europeia, os profissionais poloneses, que vão ser muito mais baratos, vão tomar o mercado de trabalho na França e vai todo mundo ficar desempregado. Então, você, francês, vote contra isso, porque senão você vai perder o seu emprego para um encanador polonês. E não só os poloneses, né, mas os trabalhadores dos outros países bálticos dominaram a construção civil na França e no Reino Unido, por exemplo, né? E também, assim, voltando um pouco atrás, também tinha o estereótipo das mulheres polonesas como prostitutas, né? Que também era uma figura bastante utilizada no começo do século. Inclusive aqui no Brasil também, né? Polaca, por exemplo, é um termo bastante pejorativo. Exatamente. Então, acaba sendo, né, meio que curioso. E aí a gente já tentou explicar aqui algumas questões, que, né, os países do leste europeu, eles acabam tendo governos, né, nacionalistas e que fazem um revisionismo do passado desses países para fugir, não é nem fugir, mas para reformular a identidade nacional e buscando a identidade nacional
dominação socialista, ou no caso dos países da ex-União Soviética, da própria, né, a União Soviética em si, dos outros países da esfera de influência pós Segunda Guerra Mundial. E muitas vezes essa identidade nacional vai ser buscada no período entre guerras ou no período pré-Grande Guerra, que eram identidades nacionais nacionalistas, chauvinistas. A Hungria foi parte do eixo, teve um governo com características fascistas no entre guerras. A Polônia também teve um governo com características fascistas. A Polônia ocupava parte da Lituânia no entre guerras, por exemplo. Então, eu não estou falando, antes que alguém venha distorcer minhas palavras, né, que todo polonês é fascista, que o governo atual da Polônia é fascista. Mesmo o período do Pseudusky, a gente pode discutir. Mas o fato é, a gente ter esse governo que desvalorizaram o nacionalismo, a autoridade nacional, enquanto, ao mesmo tempo, de forma bastante conveniente, se beneficia da estrutura da União Europeia. Então, essa é a grande questão que a gente aponta e que agora, pelo jeito, a União Europeia decidiu, eventualmente, tentar tomar alguma decisão, né, iniciando esses processos na Comissão Europeia. Tá? E, só para complementar, teve a notícia de ontem, dia 15, em que a Corte Europeia de Justiça, que seria a Suprema Corte da União Europeia, determinou que a reforma do judiciário da Polônia também é ilegal, tá? Violam as leis europeias. Pois bem, aí nós vamos para a Geórgia, na capital Tbilisi, já que no domingo os organizadores da Parada do Orgulho LGBT da capital da Geórgia cancelaram o evento devido a uma série de agressões e denúncias feitas por grupos homofóbicos e também com apoio de parte do clero do país, que organizaram a Marcha pela Dignidade, que seria a Marcha do Orgulho Hétero, né? A Marcha da Vergonha Alheia. Pode ser também, né? E, inclusive, como consequência, né, da participação da Igreja Ortodoxa Georgiana via o Elias III, que é Elias II, desculpem, né, que é o líder da Igreja Ortodoxa Georgiana, dizendo, né, aquele discurso, né, de sempre, dizendo que são pederastas, e isso pode, inclusive, levar à diminuição, à revisão do financiamento da Igreja Ortodoxa Georgiana. E, principalmente... e lembrando que a Geórgia não faz parte da comunidade europeia, né? Então não tem relação com a Polônia e a Hungria nesse aspecto. Mas tem relação com algo que a gente já comentou aqui no programa, meu caro Matias. Foi muito bom você lembrar disso. E para os nossos ouvintes não foi ensaiado, tá? Até porque faz mais de um ano que a gente não se vê. A gente já falou várias vezes que nos países da ex-União Soviética, normalmente você tem duas forças em relação à política externa, né? Uma força mais nacionalista ou pró-Rússia e uma força mais pró-União Europeia, pró-Ocidente. E nesse caso, as manifestações do orgulho LGBT e as manifestações pedindo pela prisão dos agressores, eu já vou chegar no caso das agressões, tinham as bandeiras da União Europeia. Enquanto as manifestações dos ultraconservadores tinham as bandeiras, bandeira não apenas da Geórgia, mas também a bandeira do reino da Geórgia, do reino medieval da Geórgia, né? Então, mesmo isso que você mencionou da União Europeia também acaba estando relacionado. Agora, por que eu mencionei agressões? Porque nós tivemos mais de 50 pessoas
incluindo jornalistas que estavam cobrindo os eventos, que foram agredidos por turbas, né, homofóbicas, e um deles, inclusive, veio a falecer. O cameraman Alexander Lashkarava, que trabalhava na TV Pirveli, tá, da Geórgia, ele estava cobrindo, tá, os eventos, e ele foi espancado e veio a falecer no hospital. Tá? Então, não foi apenas um protesto que levou ao cancelamento do evento, alguma coisa do tipo. Não, nós tivemos também diversas pessoas agredidas gravemente, tá? E 102 pessoas foram detidas. Dessas 102, a maioria foi liberada, tá? Sob fiança, sob condicional. Apenas 4 que teriam comprovadamente agido em atos violentos e criminosos ficaram detidos sem direito de fiança. Isso especificamente na Geórgia. Agora nós vamos para a Espanha. Tá? De um extremo ao outro do continente. Quase isso. Já que um brasileiro auxiliar de enfermagem, o Samuel Luiz Muniz, na Galícia, ele tinha 24 anos de idade, ele foi espancado nas proximidades de uma casa noturna frequentada por público LGBT e ele foi espancado na rua. Segundo testemunhas, os agressores usaram, inclusive, termos, né, homofóbicos, ofensas em relação à sexualidade dele, e ele foi atendido, porém morreu no hospital. Tá? Isso na segunda-feira, dia 5 de julho. Vamos botar em português mais claro. Uma pessoa foi espancada até a morte por estar na saída de uma casa noturna, na madrugada ali de domingo para segunda. Tá? É isso, uma pessoa foi espancada até a morte por estar perto da saída de uma casa noturna. E porque ele teria uma orientação sexual que, não sei porquê, né, ofende essas pessoas que o agrediram. Por conta disso, diversas manifestações, tá, organizadas por grupos de direitos civis, direitos humanos e direitos LGBT se manifestaram pedindo penas mais rígidas contra a homofobia, protestando contra o evento, protestando contra o ocorrido. O chefe do governo espanhol, Pedro Sánchez, disse que a Espanha não vai tolerar um crime como esse. E a denúncia, né, as manifestações, o ultraje público, acabou evoluindo devido ao fato de que não apenas nós tivemos essa agressão e essa morte violenta, mas também começou uma série de fake news, né, dizendo que a morte não teve nada de homofóbica, que ele teria, né, teria envolvimento, ele estaria sob efeito de alguma substância. Eu vi uma versão de que ele teria tirado uma foto do grupo que o agrediu. Pois é. Enfim, começaram a tentar justificar esse crime, né? Que notadamente foi um crime de ódio. Pois é. E ainda entra o fato de que estamos falando de um brasileiro, né? Não estamos falando de um Bourbon. E aí as investigações da polícia espanhola continuam e você tem toda essa questão, né, dessas fake news, como você mencionou, que tentam de alguma maneira justificar ou tornar o ato menos desprezível. E finalmente, né, a Itália, que é um dos poucos países da União Europeia que não possui uma lei que criminaliza, né, especificamente atos violentos e discriminatórios contra pessoas LGBT,
está sendo discutido, né, no Senado italiano nessa semana, justamente, né, a lei que penalizaria a discriminação e a violência por motivos de sexo, gênero, orientação sexual, identidade de gênero ou deficiência, tá? É a primeira vez, né, que você tem uma lei desse tipo, e ela está sendo tratada, né, na imprensa italiana como DDL-ZAN. DDL é Disegno di Legge, né, desenho de lei, ou seja, projeto de lei, e ZAN referente ao deputado Alessandro Zan, do Partido Democrático, de centro-esquerda, que é o relator, tá? Ela já foi aprovada na Câmara e essa semana agora começou a ser debatida no Senado italiano. Para quem quiser uma leitura bem legal sobre isso, a repórter da Folha em Milão, Michele Oliveira, fez um texto bastante completo, bastante abrangente, tá? Bastante farto, do jeito que eu costumo recomendar aqui. Então, fica a sugestão de leitura. Tá e na última edição do Especial Coronavírus, a gente encerrou com uma música da Rafaela Carrà, já que ela havia falecido semana passada, e eu tinha esquecido de comentar que ela era um ícone da comunidade gay europeia. Inclusive, ela foi nomeada a rainha da World Pride de Madrid em 2017, né? Então ficou faltando essa parte da biografia dela no programa da semana passada. Aí agora a gente, né, vai fazer o nosso giro pelo velho continente. Infelizmente, né, abrimos aí com essas notícias da mesma temática, mas primeiro a gente vai para Portugal, onde também tivemos a morte de um brasileiro, o Luiz Henrique Froed, de 22 anos de idade. Ele era nascido em Teófilo Otoni, Minas Gerais, e ele foi morto com 2 tiros, e a polícia prendeu o suspeito de 23 anos de idade. Tá? Não revelaram nem seu nome, nem a sua nacionalidade, tá? E teria ocorrido durante uma discussão entre os dois que um conhecia o outro. Esperemos aí que tudo seja desvendado. Na Espanha, o primeiro-ministro Pedro Sánchez anunciou também um remanejo, uma dança das cadeiras do seu ministério. Foi a primeira vez, né, que isso foi feito desde janeiro de 2020, e agora o seu ministério é mais jovem e tem mais mulheres, tá? A média de idade baixou de 55 para 50 anos, e agora 63% do novo gabinete é de mulheres. Porém, tá, antes, né, teve uma mudança radical, alguma coisa assim. Todas as mudanças foram em relação a integrantes do Partido Obreiro Espanhol, do PSOE, que é o partido dele. As cadeiras que são do Podemos não foram modificadas, tá? E parte dessas mudanças também vem no contexto das eleições regionais, né, que nós tivemos recentemente. Então, o recado das urnas acabou servindo de, entre aspas, alerta, né, ou gerou preocupação, gerou ali alguns cabelos brancos no Pedro Sánchez, que decidiu fazer essa dança das cadeiras. Lembrando que o Pablo Iglesias, né, que era o vice-primeiro-ministro, acabou renunciando justamente por conta da votação baixa, né, do Podemos na Comunidade de Madrid. Da Espanha, a gente cruza os Pirineus, vamos para a França, onde o presidente Emmanuel Macron anunciou que vai retirar mais de 2.000 militares franceses da região do Sahel nos próximos meses. Tá? Atualmente, a força francesa no Sahel possui 5.100 militares. Ele falou que a ideia é reduzir esse número para 3.000
tá? Dizendo que o seu país continuará comprometido com a segurança da região, porém que comprometido também significa se adaptar. Ele falou isso durante a conferência virtual com os líderes de Níger, Mali, Chad, Burkina Faso e Mauritânia, né, que fazem parte ali do chamado grupo do G5 do Sahel, todos, né, francófonos, como a gente sempre faz questão de frisar. E falando em Mali, inclusive, nós tivemos 4 soldados do país mortos numa emboscada na semana passada, no dia 5 de julho, lembrando que o Mali, né, está passando por um período também de instabilidade política com um golpe militar. Tá? Ainda na França, o país multou a Google em 593 milhões de dólares, tá? Por ter quebrado, né, por não ter cumprido as regras, tá, que foram determinadas em abril de 2020 para negociar com as agências de notícias e editoras e veículos de imprensa pelo uso de conteúdo de copyright. Né? Lembrando que é parte, né, daquela discussão de maior escala, aquela discussão global, que o Google ele ganha dinheiro a partir do veículo de anúncios. Porém, se o nosso ouvinte sentar no seu sofá, né, olhar para o teto e pensar, poxa, mas qual conteúdo que o Google ganha? Claro, o Google tem diversos outros produtos, né? Mas qual conteúdo que eles geram para veicular esses anúncios? Nenhum. O Google é um grande intermediário, né? Então você quer ter um canal no YouTube, o YouTube vai lá e fala, olha, tá bom, aqui a gente vai hospedar o seu vídeo, tem comentários, você pode botar na descrição, olha só que bacana, a gente faz aqui uns workshops para youtubers, né? Olha só como a gente é legal. E aí a gente vai pegar o seu vídeo, vai colocar anúncios em cima, e desses anúncios a gente vai te dar uma fatia. Perfeito, quando a gente pensa no caso de, por exemplo, uma pessoa, né, um CPF como eu. Agora, quando o Google começou, né, a mexer nos vesperos das grandes empresas, então você vai lá, né, digita no próprio Google, né, notícias da Rússia hoje. Né, então ele vai lá e vai te dar, né, vários conteúdos ali, com notícias de vários jornais, New York Times e tudo mais, e você vai clicar e vai ver os anúncios deles e tudo mais, e o Google vai ganhar dinheiro a partir desse conteúdo que não foi gerado por eles. Daí vem, né, o paywall, aí vem uma série de discussões sobre, inclusive, propriedade intelectual, e resumindo, né, resumo da ópera, a França falou, olha, o Google não está cumprindo o que a gente combinou, então 593 milhões de dólares de multa para deixar de ser engraçadinho, tá? E parte dessa discussão, né, como eu disse, também está no G20, já que os ministros da economia do G20, no sábado, dia 10, aprovaram, né, um acordo preliminar para instituir um imposto mínimo global de 15% sobre os lucros de multinacionais, tá, especialmente de tecnologia e de internet. Porque é aquela coisa, o Google ganha dinheiro na França, mas ele só vai pagar imposto na sede da sua empresa. Então, você tem clientes e consumidores no mundo inteiro, mas você só paga imposto em um ou outro local. É bom lembrar, antes que alguém se entusiasme, né, dizendo que, nossa, que bom, parte para um mundo mais justo, com mais impostos e tudo mais e tal, sim, vai criar uma arquitetura fiscal internacional, tá? Uma espécie de receita federal global, porém, ao mesmo tempo, isso também é um mecanismo de protecionismo fiscal dos países ricos. É para impedir que quando o senhor Joe Biden, né, coloque lá imposto sobre o Facebook, o Mark Zuckerberg fale, tá bom, então eu vou pegar aqui o Facebook e vou levar o Facebook para Liechtenstein, onde eu não pago imposto nenhum, onde eu vou gerar
emprego para toda a população do país e vou virar o conde de Liechtenstein. Então, para impedir isso, então você vai ter um imposto global, um imposto que não importa para onde você vá, você vai ter que pagar. E aí, consequentemente, essas grandes empresas vão acabar ficando nos países ricos, nos países mais desenvolvidos, nos países que já têm infraestrutura melhor de internet, né, o futuro 5G e tudo mais. Então, é importante colocar isso, porque eu vejo muita gente entusiasmada com essa notícia, mas de uma maneira meio inocente, né, achando que, que legal, né, imposto contra as grandes empresas. Sim, eu não estou defendendo essas grandes empresas, eu quero que o Mark Zuckerberg, é melhor nem dizer o que eu quero, porque ele está ouvindo. Né? Até porque esse programa vai ser publicado, né? Nem secreto, né? Então, mas a coisa não é tão simples, não é tão bonita assim, não é tão idealista assim, tá? Da França, meu caro Matias, a gente pega um avião, um barquinho, não sei, para a Irlanda, tá? Para a República da Irlanda, onde tivemos uma eleição, né, uma by-election, ou seja, quando um cargo do representante de um distrito fica vago, e aí nós temos uma nova eleição. No caso, o distrito de Dublin Bay South, o representante, o Eoghan Murphy, que era do Fine Gael, ele renunciou. E aí, com 35% apenas do comparecimento dos eleitores, a Ivana Basic, do Partido Trabalhista, venceu com 30% do eleitorado. Tá? Ela ficou aí com 13.382 votos. Consequentemente, o que significa? Que o Fine Gael perdeu um assento no parlamento para o Partido Trabalhista. Tá? É basicamente isso. Tá? Então, assim, um partido que está no governo perdeu um assento para um partido que está na oposição. Lembrando que eu até fui buscar a biografia dela por conta do nome, né? Ela é de origem tcheca, né? É muito bem pensado, eu nem tinha pensado nisso. É muito, muito bom você ter lembrado dessa questão. Lembrando que o Partido Trabalhista não é, né, a força na Irlanda que ele é no Reino Unido. Tá? É importante colocar, né? Hoje, o maior partido de esquerda na Irlanda é o Sinn Féin, que é o IRA pós-deposição de armas. Mas só lembrando também que o Sinn Féin é anterior à própria criação do Exército Republicano Irlandês, mas ganhou muitos adeptos, como o Felipe apontou, após os acordos de paz assinados na Páscoa de 98. 98. Então, é muito bem lembrado, né, que o partido antecede, muito bem lembrado, me salvou aqui de pagar um micão. Aí da Irlanda a gente cruza, né, para o Reino Unido, a gente cruza a fronteira, ou cruza ali o Mar da Irlanda. O mar. A gente pode ficar na ilha da Irlanda mesmo. Mas um episódio que a gente só vai mencionar aqui rapidamente, porque ele vai ser mais interessante por motivos óbvios para o programa com Átila, inclusive acho que o Átila já deve estar esfregando as mãos, porque, né, o Átila... Com álcool gel. Com álcool gel, mas porque o Átila já comentou aqui como esses eventuais surtos de Covid em navios, né, contribuem para o estudo da epidemiologia da doença. E o novíssimo porta-aviões da Marinha Real de Sua Majestade, o HMS Queen Elizabeth, ele partiu em sua missão inaugural. Tá? Começou agora em maio, ele vai ficar em operação até dezembro, tá? E ele já tem um surto de Covid. Tá? Já tem aí pelo menos 100 marinheiros com Covid, ele que está liderando uma força-tarefa formada por 2 contra-torpedeiros britânicos, 1 contra-torpedeiro dos Estados Unidos, 2 fragatas britânicas, 1 fragata neerlandesa e 1 submarino britânico.
Tá? O HMS Queen Elizabeth tem capacidade para 1.600 marinheiros. Não sei se ele está, né, com sua tripulação completa, enfim. Então, e pelo menos 100 aí estão corongados dentro do navio. Então, né, vai surgir aí a variante Kill, a variante Queen. Do Reino Unido, a gente cruza o Canal das Manchas, vamos até os Países Baixos, onde o jornalista neerlandês Peter de Vries, de 64 anos de idade, faleceu ontem, dia 15, depois de sofrer, né, um ataque a tiros na semana passada. Tá? E o que acontece? Ele era um jornalista especializado em cobrir crimes, tá? Em cobrir casos de corrupção, quadrilhas, tráfico de pessoas, tráfico de drogas. Tá? Então ele acabou sendo alvo, né, muito provavelmente, de um atentado direcionado a ele. Tá? Muito provavelmente ele não foi morto por, sei lá, um latrocínio, um desentendimento. Muito provavelmente ele foi morto, um assassinato encomendado, ao ponto de que o rei dos Países Baixos, né, disse que foi um ataque contra um pilar do Estado de Direito. Tá? E é um ataque à nossa ordem constitucional. Então, o governo neerlandês já afirmou, né, que vai investigar a fundo, que isso não vai passar a limpo. Enfim, ainda não se sabe direito, né, o que pode ter acontecido. Ele foi baleado com 5 tiros, 3 suspeitos foram detidos, mas a polícia não revelou muitas coisas sobre os suspeitos detidos. Tá? Segundo o ranking da Repórteres Sem Fronteiras, os Países Baixos está no 6º lugar em liberdade de imprensa no mundo. Tá? Perde apenas de Noruega, Finlândia, Suécia, Dinamarca e Costa Rica. Então, né, não é algo exatamente comum por lá. Dos Países Baixos, nós vamos para a Alemanha, né, onde a dona Merkel, Angela Merkel, ou Angela Merkel, né, está realizando a sua turnê de despedida como chefe de governo alemã. Ela se encontrou com o Boris Johnson na semana passada. Trataram, obviamente, sobre o Brexit, trataram sobre o protocolo da Ilha da Irlanda, né? Ela disse que quer, né, o início de um novo capítulo na relação entre União Europeia e Reino Unido. Ela fez questão de lembrar que a Alemanha é o 2º maior parceiro comercial do Reino Unido, que 750 mil pessoas de nacionalidade britânica trabalham para empresas alemãs ou vice-versa, tá? Então, alemães que trabalham em empresas britânicas, enfim, né? E inclusive para quem quiser levar aí, né, ficar curioso, ela terminou a sua viagem, um encontro privado com a Rainha Elizabeth II, e ela foi oferecida a ela, né, como a hóspede de honra, um jantar que teve um menu de torta inglesa de aspargos, filé de vitela a Oxfordshire e torta de creme assada. Tá? Se isso lhe deixou com água na boca ou não, não sei. Tá? Fica à vontade. E a Merkel também se encontrou com o Joe Biden, tá? Avisando aí que eles estão unidos contra a agressão russa. Porém, é claro que isso foi da boca para fora, isso foi perante o público. Porque da porta para dentro é importante lembrar que a Alemanha e os Estados Unidos têm uma divergência muito grande em relação à Rússia. Né? Primeiro porque a questão cultural, né, nos Estados Unidos contra a Rússia, né, / antiga União Soviética, é muito mais forte. E segundo porque é muito fácil
né, para os Estados Unidos, sendo que os Estados Unidos é virtualmente autossuficiente em questões energéticas e está aqui isolado no continente americano. A Alemanha está ali do lado da Rússia e a Alemanha tem uma dependência energética da Rússia. Então, a grande divergência atual é a questão, né, do gasoduto, o Nord Stream 2, né, que vai transportar gás natural russo diretamente para a Alemanha pelo Báltico, contornando a Ucrânia, inclusive. Né? Então, por mais que perante o público tenham dito que estão unidos contra eventuais agressões russas e tal, da porta para dentro, são dois países que têm posturas diferentes em relação à Rússia, porque têm interesses e situações diferentes também. E, finalmente, um cientista político alemão chamado Klaus, cujo sobrenome não foi revelado, ele tem 75 anos de idade, ele trabalha, né, para a BND, né, Agência Alemã de Inteligência, ele provavelmente devia ser um analista, um relator, alguma coisa assim, e ele foi preso porque ele estava há quase 10 anos fornecendo informações sensíveis para a China. Tá? Ou seja, em bom português, ele era um espião chinês, devia estar ganhando aí uma bolada, né? Devia estar, enfim, ganhando uma grana, ou então os chineses tinham algo comprometedor sobre ele e chantageavam ele. De qualquer maneira, aí, o senhor Klaus, né, cientista político, 75 anos de idade, estava quase uma década espionando para a China. Ainda na Alemanha, infelizmente, né, temos aí diversas chuvas torrenciais, causaram cheias de rios, né, especialmente ali na região noroeste da Alemanha, na fronteira com Bélgica, França, Luxemburgo, Países Baixos. Temos pelo menos 130 pessoas mortas devido às cheias. Dessas 130, 106 na Alemanha, uma na Itália, 23 na Bélgica. 1.300 pessoas estão desaparecidas, tá? E dezenas de milhares de residências e estabelecimentos na Alemanha estão sem abastecimento de energia elétrica. Tá? Segundo o próprio governo alemão, é um dos maiores desastres naturais da Alemanha dos últimos 300 anos. E 15 mil policiais, militares e profissionais de serviços de emergência, como paramédicos, bombeiros, foram mobilizados especialmente para a região da Renânia-Palatinato. Né? Então, um abraço aí a todos os nossos ouvintes que moram na Alemanha. Espero que estejam todos bem. Da Alemanha, a gente cruza o Báltico e vamos até a Suécia, onde a manobra, né, do primeiro-ministro Stefan Löfven deu certo, se pagou. Né? Por quê? Vamos relembrar, ele sofreu um voto de desconfiança porque ele governava, né, em coalizão, ele é do Partido Social Democrata, né, e ele governava em coalizão com o Partido da Esquerda, que tem esse nome. E a imagem dele estava sendo bastante prejudicada por conta da CPI da pandemia. Tá? Não é a CPI da pandemia aqui do Brasil, do Omar Aziz, é a CPI da pandemia de lá. Tá? E ainda, né, além da CPI da pandemia, ele anunciou que queria modificar a lei do controle dos aluguéis. E aí o Partido da Esquerda falou, não é hora para mexer nisso, não é hora para mexer no controle dos aluguéis. Ele queria permitir que novas construções, né, pudessem ter tetos mais altos para a cobrança de aluguel. E o Partido da Esquerda, então, retirou o apoio dele e tivemos o voto de desconfiança movido pelos democratas, que é o partido de direita, contra ele, e ele sofreu o voto de desconfiança. Então ele deixou de ser primeiro-ministro. E aí ele continuaria como primeiro-ministro interino até novas eleições. Só que o que ele fez? Ele renunciou. Por que ele renunciou? Porque se ele renuncia, não tem primeiro-ministro interino. Se não tem primeiro-ministro interino, não tem como ter novas eleições. Então, teria que ser formado um novo governo
dentro do parlamento já existente, onde o partido dele, o Partido Social Democrata, já tem a maior bancada. Então foi uma manobra política. E aí tivemos a formação de um novo governo, que será basicamente o seguinte: o governo será formado por sociais-democratas e pelos verdes, o que dá 116 cadeiras. Mas são 349. Então, para o nosso ouvinte bom de conta, ele já percebeu que isso não dá metade. Então, outros 3 partidos vão fornecer apoio, ou seja, são os partidos que se comprometem a não votar contra, mas também não vão fazer parte do governo, que é o partido de centro, o partido da esquerda e um dissidente do Partido Liberal. Com isso, ele acaba tendo 176 cadeiras e continua primeiro-ministro. Tá? Então, a jogada dele de renunciar para evitar novas eleições acabou se pagando. Então, basicamente, o partido de centro, o partido de esquerda, que mantém ele no poder, sobre o compromisso de, olha, a gente não vai votar contra, a gente não vai votar num voto de desconfiança, só que a gente não vai fazer parte do governo e, né, você não pode pisar na bola também. Tá? Basicamente isso, usando um português bem claro. Da Suécia, a gente vai para a Rússia, primeiro com 2 notícias aeronáuticas, mas uma delas, infelizmente a mais trágica, foi de um voo, tá? Um voo de passageiros que caiu na península de Kamchatka, tá? No extremo oriente da Rússia. Tá? A península de Kamchatka é lá no extremo oriente, tá mais perto do Alasca do que de algumas regiões da Rússia. Tá? No jogo Risk, inclusive, que é o que o War adaptou, né? Kamchatka é o território que compreende Vladivostok, né? É o mais ao extremo da Ásia, né? Próximo ali justamente dos Estados Unidos. Inclusive tem um filme argentino com o mesmo nome que tem esse pano de fundo. Com o Ricardo Darín. O avião... é com o Ricardo Darín. Pois é. Né? Tá na Constituição Argentina. E o avião era um Antonov 26, um avião de médio porte, turbohélice, e o avião caiu e todos os 28 ocupantes morreram, infelizmente. 22 passageiros e 6 tripulantes. E a outra notícia aeronáutica foi que nessa última noite, nessa última madrugada de virada de quinta para sexta, no horário brasileiro, né, ou seja, já era sexta-feira, lá na Rússia, um avião, também de passageiros, fez uma pousagem forçada no meio da Sibéria e, felizmente, ninguém se machucou. Todo mundo saiu andando, tá, do acidente. Então, pelo menos tá, mas 2 acidentes no extremo oriente da Rússia, em um período de uma semana. Um, infelizmente, todos faleceram. O outro, felizmente, ninguém se machucou gravemente. E a outra notícia foi uma notícia aí que o Matias foi ao delírio nessa semana, que o presidente da Rússia, o Vladimir Putin, no ato, sei lá, acho que de trollagem suprema, não consigo entender, né? Decretou que na Rússia o rótulo de champanhe só poderá ser aplicado a vinhos espumantes produzidos na Rússia. Então, um vinho espumante que venha do nordeste da França, da região de Champagne, será rotulado como vinho espumante. Então, assim... É isso. A Associação Francesa de Champanhes, lembrando que o termo champanhe, né, é um termo específico de origem, né, é um termo protegido, inclusive. Você não pode produzir um vinho espumante no Rio Grande do Sul e vender com o nome champanhe.
O Rafael Mafra, inclusive, fala disso no especial do acordo entre o Mercosul e a União Europeia, como seriam as questões de denominação de origem. O Guaraná Antártica, no passado, utilizava tipo champanhe, lembra? Nossa, não lembro disso. É. Nossa, você tá velho. Eu me vacinei, né? Tem o queijo parmesão querem também ter determinação de origem. Aí tem alguns queijos brasileiros que também querem determinação de origem. Acho que da região da canastra, né? Muito provavelmente. É. O fato é que, né, você tem a região de Champagne na França e o governo russo virou e falou: olha, quer saber? Champanhe é só produzido na Rússia. Vocês aí que se danem. Vocês que lutem. Problema de vocês. Tá? Aí comentaram questões de custos, né, de mudança de rótulo e tudo mais, de protecionismo, inclusive, né, os produtores locais. Eu acho que eu nunca tomei um vinho russo, particularmente, mas... Eles chamam de vodka. Não, é possível que lá vinho seja vendido sem restrição de idade. Na sessão infantil, assim. Mas o pessoal acha que você vai achar que você tá zoando. Não, tô falando sério. Exatamente, porque agora eu não vou me lembrar, né? Mas o nosso querido Alex, inclusive, ficou escandalizado, né? Ele se tornou um moralista quando ele viu isso. Que acho que até 9% de álcool não é bebida alcoólica. Então fica lá na prateleira, tipo, com refrigerante, suquinho infantil e tá lá um Keep Cooler, uma Smirnoff Ice, alguma coisa assim. Smirnoff Ice não é bebida alcoólica, é refri. Então, enfim, então assim, no meu coração, o Putin fez isso de pura trollagem. Tá? Você pode ter motivos aí econômicos e tal, mas no meu coração, não. E ainda em Rússia, né, a Ucrânia acusou hackers russos de terem invadido e hackeado o site da Marinha Ucraniana e postado um monte de informações falsas. E, de fato, isso aconteceu. Tá? O site da Marinha Ucraniana foi invadido e postaram um monte de coisa falsa, um monte de coisa exagerada e tal. E eles estão acusando hackers russos. Tá? Da Rússia, a gente continua no Tratado de União. Vamos para Belarus, onde o Alexander Lukashenko ele decidiu ser, ao mesmo tempo, preconceituoso e cometer um erro de cálculo. Por quê? Ele disse que os judeus conseguiram fazer o mundo inteiro lembrar do Holocausto e, por isso, o mundo inteiro tem que se curvar aos judeus. O que aconteceu? Ele deu essa declaração numa cerimônia, tá? Num memorial, para soldados bielorrussos que morreram na Segunda Guerra Mundial. E ele queria, né, de certo modo, né, ele falou, estamos investigando os crimes do nazismo em solo de Belarus e houve um holocausto do povo de Belarus. Tá? Então, o que ele quis dizer, de certo modo, eu não estou passando pano porque eu já vou falar. Assim, né? O que ele quis dizer, de certo modo, é que, olha, os judeus sofreram o holocausto e eles conseguiram, né, frisar essa herança, essa memória, para impedir que um crime desse tipo ocorra novamente, e temos que fazer a mesma coisa em relação aos crimes cometidos contra a Belarus. Tá? Basicamente, mais ou menos isso. Só que ele expressou isso, e aí ele foi antissemita, e não dá para achar que foi apenas uma mensagem transmitida errada, porque não é a primeira vez que ele faz declarações antissemitas. Tá? Inclusive, ele já disse, por exemplo, que os bairros de judeus pareciam chiqueiros, comparado com os bairros de, entre aspas, de pessoas normais, né, de Belarus. Então, ele já fez declarações antissemitas. Então, por mais que tinha um contexto ali,
não é a primeira vez. E aí, quando ele fala que o mundo tem que se curvar aos judeus, é a teoria da conspiração mais comum, né, sobre os judeus, que foi muito reforçada com o protocolo dos Sábios de Sião, que está presente tanto na alt-right dos Estados Unidos, está presente no nazismo. E que foi encomendada pelo Império Russo, do qual Belarus fazia parte. Muito bem lembrado. O Protocolo de Sábios de Sião é um documento forjado, encomendado pelo Czar, pela Ucrânia, Polícia Secreta do Czar, para fazer aquela associação entre judeus e socialistas, que depois é continuada no período nazista, né, na Alemanha nazista. Então, quando ele fala o mundo tem que se curvar aos judeus, é a teoria da conspiração antissemita mais antiga e mais nociva que tem. Então, assim, como eu disse, ele decidiu ser preconceituoso e burro. Mas, além em cima disso, ele ainda decidiu fazer um erro de cálculo. Porque, como a gente mencionou lá no programa sobre o sequestro do avião da Ryanair, e que teria sido obra, entre aspas, do Hamas, Belarus e Israel têm historicamente boas relações. Por quê? Porque Belarus era uma região com uma população de judeus enorme. Muitos deles. É possível dizer que cerca de 1/8 a 1/6 de todos os judeus que morreram, foram exterminados pelos nazistas, eram de Belarus, tá? Só que boa parte dessa população migra para Israel. Alguns continuam em Belarus. A gente já falou recentemente no programa da pandemia dos judeus ortodoxos de Belarus, que queriam fazer uma peregrinação e foram detidos por conta da pandemia. Então, Belarus e Israel têm laços grandes, laços culturais. Cidadãos de Belarus são um dos que mais viajam para Israel. E Belarus é destino também de turismo de muitos israelenses, porque vão visitar locais de suas raízes, vão visitar locais como parte da Aliá, locais que fazem parte, fizeram parte do extermínio, da tentativa de extermínio dos judeus com o Holocausto. Então, ele ainda foi cutucar um dos poucos países com que ele poderia ter boas relações nessa situação, nessa altura do campeonato. Então ele não apenas foi preconceituoso e burro, mas ele ainda fez um erro de cálculo, porque não é nem que ele foi preconceituoso para atingir um objetivo político, né? Não é como se, por exemplo, Saddam Hussein fazia declarações antissemitas no contexto da Guerra do Golfo e atacou Israel. Por quê? Porque ele esperava que, com isso, os países árabes que não tivessem relações com Israel não entrassem na Guerra do Golfo. Não deu certo, né? Mas Israel, por exemplo, os Estados Unidos teve que conter uma eventual retaliação israelense. Por quê? Porque se Israel atacasse Bagdá, os sírios, os sauditas, os Emirados Árabes Unidos, provavelmente ficariam mais reticentes a atacar o Iraque. Então, ali era um preconceito que tinha um objetivo político. Aqui é um preconceito burro que ainda por cima joga contra a própria política dele. Então, foi genial, só que genial com J e U. E ele tem se isolado cada vez mais, né? Pois não dá para entender. Não dá. Ainda em relação a Belarus, mas na fronteira com a Lituânia anunciou que vai gastar 48 milhões de dólares para construir uma cerca entre a fronteira de Belarus com a Lituânia para impedir que pessoas entrem de maneira irregular na Lituânia. Tá? Lembrando que muitas dessas pessoas que estão entrando na Lituânia são pessoas de origem síria, que estavam em Belarus, e o governo de Belarus está meio que falando para elas irem para a Lituânia como uma forma de causar problemas ou distúrbios na Lituânia. Então, Belarus está usando essas pessoas como peões. E, por conseguinte, na comunidade europeia. Sim, ainda tem essa. Muito bem lembrado. De Belarus, vamos para Moldova, onde o partido, pró-União Europeia da presidente Maia Sandu, o Partido de Ação e Solidariedade, partido de direita liberal, foi o grande vencedor das eleições parlamentares realizadas no último domingo, dia 11 de julho. Tá? Novamente, a gente tem um programa recente sobre Moldova.
é possível que em breve nós tenhamos uma convidada de Moldova no repertório, tá? Nós achamos uma pessoa de Moldova que fala português, tá? Deve ter 5. Afinal, temos línguas latinas, né? Então, temos aí uma possibilidade para a gente falar um pouco da cultura, da história do país, né? Essa coisa de... É um país independente, é parte da Romênia, é parte da Rússia, enfim. Então, o Partido Pró-União Europeia foi o grande vencedor, levou 63 cadeiras no parlamento, mais de metade dos votos, lembrando que são 101 cadeiras no parlamento, então 63 é mais do que a metade, mais do que uma vantagem confortável. O partido do Igor Dodon, né, o antigo presidente e que também foi ministro, que é o principal partido pró-Rússia, né, que é o Bloco Socialista, ficou em segundo lugar, com 27% dos votos, levou 33 cadeiras, e em terceiro lugar ficou o partido Igualdade, tá, que é um partido também pró-Rússia e um partido nacionalista. Com 5% dos votos, levou 6 cadeiras. Lembrando que, no caso específico de Moldova, os partidos pró-Rússia andam junto com os partidos mais nacionalistas. Por quê? Porque eles temem que, em caso de Moldova se tornar parte da União Europeia, isso leve a uma união, reunião ou fagocitação, tá? Aí vai depender da orientação política da pessoa, o uso do termo, entre Romênia e Moldova, tá? Já que você tem setores na Romênia e setores em Moldova que defendem a união dos dois países, enquanto essas pessoas, especialmente as pessoas de origem russa, né, são contra, tá? Então ainda tem esse elemento. De qualquer maneira, o Partido Pró-União Europeia, o Partido Pró-Ocidente, vai governar e vai ocupar tanto a presidência quanto o governo executivo, o primeiro-ministro. E por isso que eu acabei citando a língua latina, porque você tem muitos falantes de romeno em Moldova. Exatamente. E lembrando, temos um Fronteira sobre a história da Romênia, participação do nosso querido Rodrigo Lazaresco, que é um brasileiro que fala romeno também, né? Outra coisa em comum. E lembrando que Romênia é terra de Roma, né? E é um idioma latino, tá? Embora seja lá nos Balcãs e tal. Então, assim, era lá no extremo. Nos Cárpatos, na verdade. Os Cárpatos, tem um pedacinho da Romênia que é nos Balcãs, né? Os Cárpatos, os Balcãs ali, é tudo montanha. Entendeu? É tudo montanha. Entendeu? Já diria Bob Ross, é uma Big Beautiful Mountain aqui no seu quadro. Então, e Romênia, né? O romeno é um idioma latino e o latino gravou o grande sucesso da Romênia no Eurovision como Festa no AP. Isso, né? Mas não, de um grupo moldavo. Era um grupo. A música era em romeno, mas o grupo era de Moldova. Bem lembrado. Inclusive, eu nunca vou perdoar o Rodrigo Lazaresco, porque, assim, para os nossos ouvintes, vocês não sabem o que é ter um amigo que estuda uma língua, entre aspas, exótica, e aí você chega na faculdade e ele pega o fone de ouvido e fala: mano, ouve isso daqui, tô ouvindo um rap romeno. Olha, essa música tá no topo das paradas da Romênia. E você olha e fala: cara, seja normal. Então, eu devo ter sido uma das primeiras pessoas no Brasil que ouviu o Dragostea Tindei por causa do Ovelha. Mas, enfim. De Moldova, vamos para a Bulgária, onde tivemos também eleições no último domingo, dia 11. Dos 240 assentos do parlamento, o partido que ficou em primeiro lugar é o partido Existe um Povo, do Slav Trifonov, que a gente comentou mais recentemente sobre ele, mas acho que cabe a gente hoje aprofundar um pouco, já que ele foi o vencedor das eleições. A gente comentou que ele era, né, o dono da banda Cucu. É o nome da banda, eu não posso fazer nada. K.U. Ele, na verdade, ele é formado em música, tá? Pelo Conservatório de Sófia. Ele estudou música folclórica búlgara e ele é meio que a versão búlgara do Donald Trump. Não num sentido especificamente ideológico, mas no sentido de carreira. Por quê?
porque ele é uma grande personalidade de mídia búlgara. De 2000 a 2019, ele apresentou o Slavis Show, que era o programa de horário nobre de maior audiência da Bulgária. Inclusive, o recorde de audiência do país, né, pesquisando para o programa, eu deparei com essa informação. O recorde de audiência no país, fora do jornalismo ao vivo e do futebol, é dele, tá? Um programa dele em 2009, mais ou menos como metade da população adulta do país estava assistindo ele. Então, assim, ele já participou de The Voice Bulgária como juiz, ele já representou a Bulgária no Eurovision, ele tinha, né, o talk show dele, aí depois ele criou uma rede de TV dele, tá? Virou produtor de programas. Então ele é um cara extremamente conhecido na Bulgária. Claro que fora da Bulgária ele não é conhecido, até por conta da barreira do idioma, mas é um cara muito conhecido na mídia da Bulgária, é um cara considerado lá meio exótico, tem quase 2 metros de altura, né? Um cara diferentão, digamos assim. E aí, em 2019, ele fundou o partido de Existe Esse Povo, na sigla ITN, que inclusive é nome de um dos álbuns dele, tá? Um álbum solo dele. E ele fundou o partido dele com aquela bandeira, né, de contra tudo isso que está aí. Esses partidos anti-establishment, anticorrupção. Lembrando que a Bulgária tem um problema muito grave de corrupção, de máfia, tanto que, por não atingir algumas metas de transparência e de governabilidade, a Bulgária não faz parte do espaço Schengen. A Bulgária faz parte da União Europeia, mas não faz parte do espaço Schengen, tá? Não tem livre trânsito para búlgaros dentro da União Europeia. A gente tinha comentado recentemente um caso de sequestro na Bulgária, não foi? Isso, é uma quadrilha de búlgaros que estava fazendo uma indústria do sequestro, basicamente. E aí ele criou um partido, né, como a gente falou, né, contra tudo isso que está aí. Porém, tem algumas pautas, né, registradas em estatuto, então mudar o sistema de representação do proporcional para o distrital, reduzir a Assembleia Nacional pela metade, implementação de elementos de e-government, tornar o voto obrigatório, maior integração à União Europeia e tudo mais. E ele ficou em primeiro nas eleições, né, o seu partido levou 65 cadeiras, 24% do eleitorado. Só que 65 cadeiras ainda é muito longe da maioria. Em segundo lugar, ficou o Boyko Borisov, que é o principal nome da política tradicional búlgara no século XXI. Ele foi prefeito de Sófia de 2005 a 2009, e de 2009 para cá ele é basicamente primeiro-ministro de forma quase ininterrupta, né, tirando ali alguns intervalos quando tem eleição, formação de governo e tudo mais. Que é do maior partido de direita tradicional do país, né, o GERB, que é formado, né, como sucessor do partido do Czar Simeão, né, que é aquele caso curioso da Bulgária, que a gente tem um monarca que depois foi eleito como primeiro-ministro, mas ele foi czar quando era criança, né, depois da Segunda Guerra Mundial e antes do governo socialista. Enfim, o Boyko Borisov ficou em segundo lugar, com 63 cadeiras, e o Boyko Borisov ele tem uma influência basicamente por todo o país, né? Ele é denunciado ali como um grande chefão de uma máfia, que ele teria milícias eleitorais, que enfim, ele tem uma influência muito grande por todo o aparato do Estado búlgaro. E que então o Trifonov fez? Ele trucou. O que eu imagino que ele está fazendo é o seguinte: ele não consegue ter maioria de governo. E ele anunciou que não quer fazer coalizão com os partidos tradicionais. No caso, o GERB de direita e o Partido Socialista de esquerda. Então, sobram os partidos menores, que são os partidos de bandeira anticorrupção, né? Esses partidos todos formados em 2018, 2019 e 2020, no contexto dos protestos e da crise búlgara. Só que, mesmo que ele faça uma aliança com esses 3 partidos anticorrupção, ele não consegue maioria. Então, o que ele fez? Ele falou, olha, eu não vou fazer coalizão com os partidos tradicionais, porque eu não vou me corromper, e eu vou então governar com um governo de minoria.
Então ele disse basicamente que vai tomar posse tendo apenas 65 parlamentares dos 240. O que eu acho que ele deseja com isso? Sofrer um voto de desconfiança, não conseguir governar, falar então que ele foi deposto, ele foi retirado pelos partidos tradicionais, pelas oligarquias, pela máfia, pelo estamento corrupto, forçar novas eleições e se vender como o candidato honesto, salvador da pátria, anticorrupção, que vai resolver tudo isso que está aí, que vai acabar com a mamata, e então ter mais votos, até porque apenas 40% do eleitorado votou nesse domingo. Então o que não falta é gente para votar nele. Então eu imagino que o cálculo dele, ao anunciar que vai fazer um governo de minoria, não é necessariamente idealismo. É ver que, se ele não se juntar aos partidos tradicionais, ele consegue, eventualmente, expandir a presença dos partidos antissistema, anticorrupção, e aí sim conseguir ou formar uma coalizão viável, ou então governar com o seu partido tendo maioria. Eu imagino que essa vai ser a aposta dele, porque ele não me parece ser um cara burro, tá? Vou repetir, é um cara que estudou, tem pesquisas acadêmicas de música, ele não é apenas vocalista de uma banda de pop rock famosa, ele tinha um programa de grande sucesso, desse programa de grande sucesso fez a sua própria emissora, então ele me parece, eu não vou dizer que eu conheço a biografia dele a fundo, tal, mas ele me parece ser qualquer coisa menos burro. Então, para ele fazer essa jogada arriscada, de olha, eu vou governar com minoria mesmo, vou governar com um quarto do parlamento só e dane-se, é porque ele tem uma carta na manga. E essa carta é, se ele eventualmente for forçado fora do cargo, ter novas eleições dizendo, olha, eu não pude governar porque o sistema não deixou, porque os partidos grandes não deixaram. Vamos ver. Da Bulgária, né, aqui para a gente fechar já esse bloco, da Bulgária vamos para Kosovo, que aprovou por unanimidade uma resolução condenando o massacre de Srebrenica, né, por forças sérvio-bósnias como um genocídio, e foi por unanimidade com 89 votos. Alguns dos nossos ouvintes podem se lembrar, não, mas peraí, Felipe, você não falou uma vez que o parlamento de Kosovo tem 120 cadeiras? Então como é que foi unanimidade? Porque os 31 parlamentares do partido sérvio não votaram, não participaram, boicotaram a resolução. Tá? Sabiam que não adiantava nada votar contra, sabiam, mas não queriam votar a favor, então se abstiveram. Nem foram para a sessão. De Kosovo, a gente cruza o Adriático, vamos até o Vaticano, capital da Santa Sé, onde 10 pessoas foram indiciadas por crimes financeiros, incluindo aí desvio de verba, lavagem, fraude, extorsão e abuso de poder. A igreja? Pois é. Não pode ser. Tem um filme que você gosta muito, que fala disso. O já documentário. Algumas vezes. Poderoso Chefão 3. Bom documentário. E o principal denunciado é o cardeal Angelo Becciu, tá? Que era um dos chefes da agência, da unidade de inteligência financeira da Santa Sé. Tá? E o Papa Francisco disse que as investigações vão se manter, o processo vai até o fim, e ele havia sido demitido pelo Papa ano passado. A gente talvez acho que até tinha comentado isso no ano passado. E agora falando da União Europeia, né, algumas notícias aí como todo, o Parlamento Europeu promoveu uma resolução, tá, dizendo que a União Europeia precisa colaborar e ajudar jornalistas e veículos de imprensa para manter a liberdade de imprensa em Hong Kong. Lembrando que uma resolução do Parlamento Europeu não é vinculante, ela vai como recomendação para a Comissão Europeia e para o Conselho da União Europeia, que esses sim podem agir, podem tomar alguma decisão concreta. Então, sei lá, sancionar, né, impor sanções contra os políticos de Hong Kong, e isso foi feito como solidariedade, como consequência do fechamento do jornal, o Apple Daily.
Tá? Também em relação à União Europeia, foi anunciado na quarta-feira, dia 14, pela nossa querida van der Leyen, a presidente da Comissão Europeia. Para o nosso ouvinte novo, é Ursula von der Leyen. Tá? A gente chama ela de van der Leyen porque a gente é íntimo, a gente é carinhoso. Anunciou um novo plano para conter a emissão de gases estufa pela União Europeia e inclui o veto a carros a combustão até 2035, tá? Então, assim, o carro a combustão em 2036 será erradicado da União Europeia. Vai ser carro elétrico, carro solar, pedal, vai ser o carro dos Flintstones, mas sem carro a combustão, tá? E a Austrália protestou, dizendo que é uma maneira aí de disfarçar protecionismo, tá, na União Europeia, porque uma das medidas inclui a taxação da importação de poluentes como carvão mineral, que a Austrália é uma grande exportadora, né, de carvão mineral. A Austrália é o terceiro maior exportador de combustíveis fósseis do mundo. Fica atrás apenas da Rússia e da Arábia Saudita. Só que no caso da Austrália, especificamente, é muito carvão mineral, não é necessariamente petróleo. A Rússia tem os dois, a Arábia Saudita é petróleo. E, finalmente, uma decisão polêmica que ainda vai ter repercussão e apelação, que é o seguinte: o Tribunal de Justiça da União Europeia, aquele mesmo que a gente citou quando falou da Hungria, determinou ontem, dia 15, que empresas privadas podem proibir funcionários de cobrirem a cabeça com lenços enquanto trabalham e que isso não será um desrespeito à liberdade religiosa, desde que isso seja feito com o objetivo de sustentar uma política pública de neutralidade. Então, o que a corte quer dizer? Que a origem do caso é de uma funcionária de uma farmácia na Alemanha. Ela trabalhava como caixa e ela foi proibida de usar o hijab, né, aquele véu que cobre o cabelo e deixa o rosto à mostra, só cobre o cabelo. Porque a empresa determinou que isso afetava a imagem da empresa, já que ela estava lidando com o público, ela estava no caixa, tá? E aí isso foi parar na Corte da União Europeia, que determinou que, se em situações de passar ao público uma imagem de neutralidade, será autorizado e não será visto como perseguição religiosa. E como eu disse, isso obviamente, além de dar polêmica, ainda vai ter uma apelação, tá? Ainda permite uma apelação, pelo que eu vi. Então, dificilmente vai parar por aí.